Gabriel diz, fala Pedro, tudo bem? Tudo bem. Voltei de novo para perguntar as diferenças entre realismo e materialismo, e se o realismo filosófico é similar ao de Einstein. Realismo e materialismo, tá bom. Realismo depende, né? Realismo é só uma palavra que pode significar muitas coisas. Materialismo também é só uma palavra que pode significar muitas coisas, mas no contexto filosófico ele tem menos significados. Realismo, no contexto filosófico, a palavra realismo ela tem múltiplos significados em âmbitos diferentes da filosofia. Então, por exemplo, você pode falar em realismo político. Realismo político não é a mesma coisa que realismo ontológico, que não é a mesma coisa que realismo daquilo outro, certo? Então, em ramos de filosofia, você escuta a palavra realismo significando coisas diferentes. Isso é importante para começar essa conversa. Inicialmente, isso é uma discussão de filosofia que remete à filosofia medieval. A questão de você ser realista ou nominalista a respeito daquelas coisas que são universais. É uma discussão que remete à discussão medieval e que, quando ela puxa mais para trás ainda, ela quer dizer que teve uma discussão lá no início, já na filosofia antiga, entre Platão e o cinismo. Né? O cinismo, agora eu não vou lembrar quem é o cínico em questão, porque a gente não conhece, inclusive por texto próprio, o cínico em questão. Antístenes. Eu acho que é Antístenes, mas você me apertou para caralho sem me abraçar agora, né? Mas eu acho que Antístenes posso estar falando merda, tá? Posso estar com memória falsa, mas é um que aparece em Diógenes Laércio, que ele fala assim: cavalo, o Platão diz que tem o cavalo, né? A ideia é a ideia de cavalo, né? A forma de cavalo, o universal cavalo. Tem a forma. E aí ele fala: eu não vejo o cavalo, eu vejo cavalos, né? Essa é uma postura, digamos, proto-nominalista. Você está dizendo assim: o universal não existe. O universal é o que a consciência arbitra como uma estrutura mental resultado da percepção de particulares com características homônimas. Certo? Entendeu? Entendeu? Então, o universal ele não seria real, ele seria derivado. O universal é o derivado consciente, é o nome que você dá para o conjunto de particulares com estruturas idênticas ou semelhantes. Então, ele não tem existência própria. Qualquer coisa que seja universal só existe porque existem particulares com características homônimas, com o mesmo nome, né, isso que eu estou falando, ou homogêneas, com a mesma origem, homólogas, né, com a mesma razão, homólogas talvez seja a palavra mais adequada. Então, particulares com estruturas homólogas cria a noção de universal. É só o nome que a gente dá para nossa consciência identificar homologias nas estruturas particulares. O nominalista, portanto, acha que o universal não tem existência ontológica por si só. Ele existe como subproduto consciente das coisas particulares. Isso é um nominalista. Enquanto o realista, ele acredita que o universal não só existe, um nominalista, enquanto o realista, ele acredita que o universal não só existe, mas ele é a base ontológica dos particulares. E aí Platão, evidentemente. Né? Qual seria a colocação? A colocação seria o seguinte: existe tal coisa como a cavalidade, ou o cavalismo. Então, antes de nascer um cavalo, tinha que ter cavalismo prévio para o cavalo nascer. A estrutura de cavalo teria que existir previamente como universal para o cavalo encarnar com aquelas características particulares que preenchem a característica geral ser cavalo. Então, essa seria a diferença entre realismo e nominalismo. Portanto, é um problema, né? A galera às vezes fala assim, a confusão que se faz. Platão é um idealista ou ele é um materialista? É anacrônico, né? O termo materialismo não existia. Essa questão, se bem colocada por Platão, no máximo aparece no Sofista. E no Sofista, o Estrangela Eleata, que fala do nominalismo, nesses termos que eu estou falando, né? Da estrutura de universais independentes que dão origem a todas as outras coisas, e as coisas só existem enquanto estruturas que são absorvidas pela experiência, ou seja, existe na matéria, existe alguma coisa lá existindo, e aí na consciência se expressa
a partir da impressão perceptiva, são dois polos que o sofista eleata, ou melhor dizendo, o estrangeiro eleata, ele critica. Então, na vez que aparece no escrito atribuído a Platão, aparece como as duas formas sendo exageros ou extremos de explicação do real que não dão conta do real, nenhum nem outro. Né? Eu tenho um palpite de por que isso aparece no sofista dessa forma. Eu tenho um palpite. Eu tenho um palpite que se aproxima de Charles Kahn. Né? Eu sou muito devedor da leitura da última obra de Platão a Charles Kahn. Sou muito devedor mesmo. Eu acho que Charles Kahn tem razão ali. Então, assim, beleza, você quer projetar para trás, é complicado você projetar materialismo, idealismo em Platão, porque na hora que ele fala dos temas, se aproximando das noções modernas, quando acontece no sofista, ele aparece criticando as duas formas, como se ele quisesse criar uma síntese entre as duas, como se o correto estivesse no meio termo entre essas duas coisas, embora o sofista não dê a resposta ainda, né? Mas ele aparece indicando que a solução para o problema seria uma soma dos dois, entre materialismo e idealismo, se você cometeu o pecado do anacronismo e de dizer que ele está se aproximando do pensamento moderno já naquele texto. Se quiser cometer esse crime, né? Que é um crime, porque não é exatamente disso que ele está falando ali. Mas se você quiser se forçar a barra do caralho, tem isso. E aí as pessoas falam assim, não, mas Platão acredita nas ideias. Na verdade, se você está dizendo que Platão acredita nas ideias, você está dizendo que ele é realista quanto aos universais, tá? O tema correto, a atribuição correta é isso. Quanto ao tema dos universais, Platão é realista. Ele é realista ao mesmo tempo em que diversas obras ele apresenta uma crítica à posição que poderia ser identificada como materialista. E aí sim, ainda que anacronicamente, a crítica ali à concepção materialista parece mais evidente em Platão. E essa crítica apareceria no Teteto. Teteto é o que deixa mais claro, que é a questão de que o homem é a medida de todas as coisas por Protágoras, seria uma elaboração de tendências heraclíticas, de ontologia heraclítica, e Platão parece atribuir na ontologia heraclítica um resultante fluxista que implicaria na noção de que o mundo é o conjunto de transformações que acontece diretamente no mundo, a impressão que a gente tem do mundo é o resultado, bem em termos empíricos, e aparece mesmo, você vai me desculpar, mas Platão falou em termos claramente empíricos, que aquilo que nos aparece na visão de Protágoras, do homem ser a medida, é o resultado do choque de um movimento externo com um movimento externo de um agente ativo e um receptáculo passivo, a soma dessas coisas, a coisa se movendo do lado de lá e a coisa recebendo do lado de cá, gera o resultado da branquitude, por exemplo. Ele coloca em termos claramente empiristas, tá? Ali não tem. O nome não existe. Ah, tá bom, o nome não existe. Empirismo não existe, mas ele está falando claramente de empirismo. Aí ele está falando assim: olha, a visão de mundo de Protágoras ela se baseia numa compreensão de empirismo que pressupõe uma ontologia fluxista, e a ontologia fluxista que Platão descreve parece muito materialismo. Dizer que as coisas são na base de que são em movimento. Por que parece muito materialista? E eu posso provar. Porque o primeiro autor de sistema materialista se chama Barão de Holbach. E assim que ele entra... Eu não... Caralho, será que eu vou conseguir achar? Vou ter que pesquisar. Não vou conseguir achar, não. O livro é grosso pra caralho. É no penúltimo capítulo, deixa eu ver. Se eu conseguir achar, eu acho que não vou conseguir achar, não. Melhor eu pesquisar. Pesquisar aqui, vou pegar o GPT para ele me ajudar. Barão de Holbach no sistema da natureza
em que trecho específico ele fala sobre a matéria em movimento. Caralho, cadê? É no início essa porra, mas cadê? Não, eu achava que era a primeira frase, por isso que eu achava que era a primeira frase. Puta merda. Peraí. Qual parágrafo? Eu achava que era a primeira frase, jurava que era a primeira frase. Parágrafo 2 ou 3, peraí. Miriri, bororó, micróbio, não sei o quê, conversar mole. Ah, mas que porra. Cara, eu tenho certeza. Eu tava lendo essa porra esses dias. Está submetido, não pode o espírito. Porra, eu queria provar, porque essa é boa, velho. Pra deixar claro o que significa essa merda. Eu jurava que era a primeira, eu achava que o livro abria assim. Digo eu, não sei o quê. Porque o capítulo 2 é do movimento e de sua origem, mas era no primeiro, ele fala assim, ó, da natureza. Ele vai dizer, a natureza é basicamente matéria em movimento. Que estude essa natureza, não sei o quê. Vou ler essa porra, tá? Começa, capítulo 1, da natureza. Os homens se enganarão sempre que abandonarem a experiência por sistemas criados pela imaginação. O homem é obra da natureza, existe na natureza, está submetido às suas leis. Ele não pode livrar-se dela, não pode nem mesmo pelo pensamento sair dela. É em vão que seu espírito quer lançar-se para além dos limites do mundo visível. Ele é sempre forçado a voltar. Para um ser formado pela natureza e circunscrito por ela, não existe nada além do grande todo do qual ele faz parte e do qual sente as influências. Os seres que são considerados acima da natureza, ou dela distintos, serão sempre quimeras, né? Quimera é o monstro que não existe, você junta pata de coelho, cabeça de cavalo, isso é quimera. Das quais nunca será possível constituir ideias verdadeiras, tanto do lugar que eles ocupam quanto de sua maneira de agir. Não existe e não pode existir nada fora do círculo que contém todos os seres. Que o homem deixe, portanto, de procurar fora do mundo que habita seres que lhe proporcionam uma felicidade de que a natureza lhe recusa, que estude essa natureza, que aprenda as suas leis, que contemple sua energia e a maneira imutável pela qual ela atua, que aplique suas descobertas à própria felicidade e que se submeta em silêncio às leis das quais nada pode subtraí-lo. Que consinta em ignorar as causas cercadas para ele de um véu impenetrável, que suporte sem resmungar as sentenças de uma força universal que não pode voltar sobre os seus passos ou que jamais pode afastar-se das regras que sua essência lhe impõe. Tem-se abusado visivelmente da distinção que tantas vezes se faz entre homem físico e homem moral. O homem é um ser puramente físico. O homem moral nada mais é do que esse ser físico considerado sob certo ponto de vista, ou seja, relativa a alguma das maneiras de agir decorrentes de sua organização particular. Porém, essa organização não é obra da natureza. Os movimentos ou maneiras de agir de que ela é suscetível não são físicos. Suas ações visíveis, assim como os movimentos invisíveis despertados em seu interior, que provêm da sua vontade ou do seu pensamento, são igualmente efeitos naturais, consequências necessárias de seu mecanismo próprio e dos impulsos que ele recebe dos seres pelos quais está rodeado. Tudo aquilo que o espírito humano sucessivamente inventou para modificar ou aperfeiçoar sua maneira de ser e para torná-la mais feliz, nunca passou de uma consequência necessária da essência própria do homem e dos seres que atuam sobre ele. Todas as nossas instituições, reflexões, nosso conhecimento, só tem como objetivo nos proporcionar uma felicidade para a qual nossa própria natureza nos força a atender sem cessar. Tudo aquilo que nós fazemos ou pensamos, tudo aquilo que somos e seremos, nunca passa de uma consequência daquilo que a natureza universal nos fez.
todas as nossas ideias, nossas vontades, nossas ações são efeitos necessários da essência e das qualidades que essa natureza pôs em nós e das circunstâncias pelas quais ela nos obriga a passar e a ser modificados. Em poucas palavras, a arte nada mais é que a natureza atuando com a ajuda dos instrumentos que ela própria produziu. Caralho, eu tinha certeza. Tem a frase, brother. Tem a frase. Tem a frase mesmo. As coisas são a natureza e o seu movimento. Beleza, essa é a base do materialismo. Para você ser materialista, se você não acredita nisso, vá pro caralho, você não é materialista de porra nenhuma. Tá? Para ser materialista, você tem que acreditar nisso. Ou seja, não, nada que seja, se você usa a linguagem para dizer existem coisas artificiais, sim, mas as artificiais não são supernaturais nem sobrenaturais, né? São criações humanas. E o humano é o quê? Natural. O humano é sobre-humano, é sobrenatural, não tem sobrenatureza. Então, se você é materialista, para você só tem natureza. Né? Então, só tem a matéria e seu movimento, e as regras próprias que ela engendra dentro desse movimento. Só tem natureza. Se você não pensa nisso, você não é materialista, isso não é uma ofensa, ponto final. E a questão que se coloca é a precedência. Então, existe a precedência da matéria, da materialidade, da realidade que está lá fora, concreta, sobre a consciência. Isso é materialismo. Materialismo é o seguinte, olha, a minha consciência é como é por causa das formações materiais que dão aso para a minha consciência ser como é. Eu consigo falar porque o meu cérebro é moldado com a capacidade específica para me dotar de fala. Se eu tiver uma lesão cerebral específica, esse mesmo eu vai ser desdotado de fala cerebral específica, esse mesmo eu vai ser desdotado de fala. Quando as pessoas têm AVC, por exemplo, elas perdem a capacidade de fala. Por quê? Porque teve uma questão física que aconteceu ali. É isso, a consciência, as capacidades humanas são capacidades, em última instância, físicas. Isso é materialismo. Materialismo não tem outra definição de materialismo que não seja você está querendo enganar os outros porque você quer se dizer marxista e tal. É a precedência entre a matéria e a consciência. É isso. Do jeito que está escrito ali. Tá? Do jeito exatamente que está escrito ali. A consciência é um desdobramento da articulação da matéria. E só. Certo? Se você pensa que há uma precedência, por qualquer motivo que faça, e a galera é criativa para ser idealista, tá? Há uma precedência das estruturas da consciência para determinar o que é real, aí você é idealista. O caso ambíguo, o caso que fica entre as duas coisas, é o caso de Kant. Kant é o caso ambíguo por excelência. Ele próprio chama a sua coisa de... Ele fala da idealismo transcendental. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, é uma questão de método. Ele não está dizendo que ele não acredita que exista materialidade lá do lado de fora. Ele vai dizer, isso não importa. É assim que parte Kant. Kant parte de um aspecto cético. O materialista ele tem que afirmar, é isso que é. Ainda que seja isso que é, porque eu acho que é, entendeu? Para você ser materialista, você tem que dizer assim, eu acho que a base da estrutura do real é o movimento da matéria que está ao meu redor. E na minha estrutura, inclusive, cognitiva. Para você ser materialista, tem que ser assim. Tá? Por que Kant é um caso ambíguo que fica no meio do caminho? Porque ele é cético quanto à existência do mundo exterior. Para ele parte do começo assim, ele diz assim, ó, antes de começar a falar das coisas, eu tenho que falar das estruturas da consciência, por isso que é aquele que Kant chama de virada copernicana. Então ele está dizendo assim, não é que não tem mundo externo, é que isso agora não importa. Eu vou começar a falar das estruturas da consciência, isso é o que ele chama de virada copernicana. Das estruturas da consciência. Isso é o que ele chama de virada copernicana. Ao invés de eu tentar dizer das estruturas do real, da estrutura do espaço-tempo enquanto estrutura do real, de cor, qualidade, quantidade, como estrutura do real, eu vou dizer que isso é pelo menos estrutura da minha consciência. E aí Kant vai modular as condições mínimas de procedimento cognitivo a partir da consciência.
A partir dali ele vai dizer, olha, e aí, a depender do que aparecer, você vai fazer ciência física, ciência biológica, mas do que aparecer. Mas para ir antes você tem que delimitar sobre o que fala aquela consciência, quais são as potências daquela consciência. Por isso que logo no início ele começa falando da estética transcendental. Ele está falando da estética transcendental. Para eu poder perceber as coisas, qual é a condição de percepção? Noções de espaço e tempo. O que Kant está dizendo não é que não tem tempo por si só no mundo, mas a noção de espaço-tempo ela é necessária para a consciência, como a conhecemos, existir. Ele vai estruturando a consciência e o que a gente tem que ter para poder falar sobre esse mundo que nos aparece. E aí ele vai falar que aquilo que são categorias que, por exemplo, em Aristóteles não tem muita diferenciação, né? É a categoria da consciência, que é a categoria da coisa, que é a categoria da linguagem. São as três coisas ao mesmo tempo misturado. O Aristóteles não reflete muito sobre isso, né? A noção de quantidade, qualidade, é uma coisa que não existe essa reflexão. Onde é que está essa discussão? Do que é a qualidade? Hoje, em filosofia contemporânea, se fala da qualia, né? Aquilo que aparece para a gente, o vermelho que nos aparece. Onde está isso? Esse vermelho é uma criação mental? É um desdobramento da realidade material? Então tem essa discussão. O que Kant está fazendo é dando passos para trás e falando assim, antes da gente falar sobre qualquer coisa, a gente tem que falar dos limites da cognição. Quais são as estruturas elementares dos limites da cognição? Aí ele vai fazer a elaboração dele que permite a gente falar que a matemática pode ser como é que é sintético a priori, né? Ele vai para a criação disso. Ou seja, não vou me dar a explicar sintéticos a priori agora, não. Mas a ideia que ele está querendo elaborar é da estrutura cognitiva. E para trás tem matéria? É uma hipótese. É uma hipótese. O materialista vai dizer para você, pode até ser uma hipótese, mas é a hipótese na qual eu deposito convicção. Para ser materialista, você não pode ficar no ponto cético kantiano. Você tem que falar, olha, pode não ter, mas para mim tem. Até que me demonstre que eu não tenho legitimidade para acreditar nisso, pelo menos você tem que ter essa posição. Enquanto não me demonstrado falso, para mim tem. É uma coisa lá fora que fundamenta essa minha estrutura aqui, etc.